a gente vai ter aqui um diálogo que vai mostrar um desenho amplo de como são as eletivas, do que é que entendemos as eletivas dentro do referencial curricular do ensino médio do Rio Grande do Norte, e, a partir daí, a gente pode dar continuidade a essa discussão. E eu quero, desde já, dizer que o que está aqui escrito, colocado e dentro do referencial, é um norteador inicial. O próprio documento ele será submetido a diversas avaliações na sua continuidade. A coisa não é estanque e que é novo para todos nós, certo? Então, todas as dificuldades que vocês vivenciam na escola são também novidades para nós que estamos na secretaria, que estamos no ensino médio, que estamos nas directs, os coordenadores, os assessores pedagógicos. Para muitas das dúvidas, não existem respostas ainda. Então, ao longo do processo, mas se mantivermos essa ideia de que a construção tem que ser nossa, eu creio que a gente vai conseguir moldar o novo ensino médio para o que instituímos aqui como sendo o ensino médio potiguar, dentro das nossas identidades, dentro das nossas visões de mundo, tal qual queremos. Então, feito esse preâmbulo, vamos dar continuidade aqui. Por favor, professor Cleiton, me ajude aí com os slides. Iniciamos com essa mesma imagem que foi colocada por Neto com relação ao projeto de vida, que traz essa ideia de que há um envolvimento direto das eletivas, nesse caso, com as juventudes e com o protagonismo. A ideia de que o protagonismo ele foge, ele deve se afastar da ideia, como eu disse anteriormente, da meritocracia, da individualidade, do enaltecimento de alguns alunos, porque se destacam com algumas habilidades que eles têm construídas, né? Desenvolvidas em vários ambientes sociais que eles ocupam, trazem essas habilidades para a escola, como, por exemplo, a eloquência, o poder de dialogar em público, e isso é destaque dentro da escola, e esse aluno é considerado protagonista. Não é essa visão que queremos. O protagonismo que nós precisamos executar, aquele que promove a emancipação, por meio da formação de sujeitos que sejam autônomos e participativos, que possam tirar aqueles indivíduos da invisibilidade e trazê-los para a atuação no meio social, no meio comum, certo? Então, também atendendo à perspectiva de que temos diferentes identidades no nosso estado, ou diferentes juventudes no nosso estado, com a diversidade de comportamentos, de condições socioeconômicas, ambientais, tudo isso precisa ser destacado dentro das eletivas, como um palco para a construção dessas unidades curriculares dentro das escolas. Por favor. Então, lá no nosso referencial curricular, está colocado, e de lá a gente tira essa informação de por que ofertar eletivas. Bom, primeiro porque é previsto dentro do nosso Plano Estadual de Educação, na sua Estratégia 3, na Meta 3, a flexibilização curricular, também a promoção da permanência dos jovens na escola, ainda a conexão do currículo escolar às necessidades e expectativas formativas dos estudantes das diversas comunidades escolares no território potiguar, e mais a ampliação das aprendizagens, articulando indissociavelmente a formação geral básica e os itinerários formativos. Logo, buscando atender ao que está no Plano Estadual de Educação, as eletivas elas podem sim ser um meio para buscar tudo isso que está proposto aí como estratégia 3, na meta 3 do nosso PEE. Por favor. De outra forma, no referencial curricular está lá escrito: as eletivas têm caráter interdisciplinar, organizam-se a partir das habilidades, dos eixos estruturantes dos itinerários formativos. Além disso, as eletivas são elaboradas de forma autônoma pela escola, semestralmente a partir da escuta dos estudantes e priorizando metodologias ativas. Então, o que está em destaque aqui são os princípios a serem buscados. Diferente do que havia sido construído anteriormente com eletivas, desde 2017, com a instituição do tempo integral, onde tínhamos as eletivas um pouco soltas, né? Digamos que partia dessa construção do diálogo com o estudante, trazendo aqueles pontos de interesse, né?
os professores construíam seus projetos, faziam suas proposições e buscavam inserir no estudante essa ideia de que o que ele está estudando ali, aquele conhecimento, ele pode ser útil para a sua vida como um todo. Essa ideia não foge. No entanto, agora nós temos princípios que estão estabelecidos no referencial a serem atendidos. Estando as eletivas incluídas nos itinerários formativos, então é preciso atender ao conjunto de habilidades que estão lá nos eixos estruturantes dos itinerários. Além disso, as eletivas, elas sendo colocadas agora na primeira série, tanto no diurno quanto no noturno, elas buscam atender o princípio de abertura dos estudantes para o que se vislumbra para o futuro próximo, que é a segunda série do ensino médio, quando esses serão incluídos em diferentes trilhas de aprofundamento. Faz parte da nossa responsabilidade, enquanto escola, abrir esse leque de oportunidades para os estudantes. Então, a oferta variada de eletivas vai auxiliar o estudante, é isso que estamos prevendo, que ao longo da primeira série, ele cursando diferentes eletivas, ele possa ter uma noção mais concreta daquilo que ele busca para si mesmo, né? Com o auxílio do projeto de vida, ele vai buscando se conhecer e saber com o que ele se identifica mais, para daí ele possa escolher com mais segurança a trilha de aprofundamento que ele vai cursar na segunda e também na terceira série. Por favor, Cleiton. Cleiton, você pode apresentar esse? Sim. Bom dia a todos, né? Como me apresentei antes aqui, mas rapidamente aqui, já voltando aqui para a apresentação, aqui nós temos a estrutura do turno diurno e logo em seguida do noturno. São dois blocos de um bloco com as unidades, os componentes curriculares, que é a formação geral básica, que nós vimos na semana passada, e o outro bloco com os itinerários formativos, onde estão presentes as unidades curriculares. Percebam que quando a gente fala de itinerário formativos, o nome que nós damos a essas você tem que fazer, a esses componentes, digamos assim, não são componentes, né? São unidades curriculares. Já quando vai para a formação geral básica, aí chamamos de componentes curriculares. Enfim, então vamos observar aqui, nesse bloco dos itinerários, as unidades curriculares fixas, que são projeto de vida e eletiva. Para o diurno, nós temos a presença de projeto de vida e eletiva, duas eletivas para o diurno. Para a primeira série, que é o que vocês estão agora implementando, né? Começando aí, nós temos a eletiva 1 e a eletiva 2. Quando esse aluno chegar na segunda e na terceira série, aí só vai ter apenas uma eletiva, porque a carga horária maior aí dos itinerários será composta com as trilhas de aprofundamento. No noturno, a gente observa a presença maior de eletiva, e essas eletivas estão presentes apenas para turmas de primeira série, sendo três horas aulas para a letiva 1, duas para a letiva 2, 3 e 4. Lembrando que o que é que diferencia a eletiva do noturno para o diurno? É que no noturno elas podem ser elas serão ofertadas de forma remota e aí podendo ser síncrona, não é? On time, como nós estamos aqui agora, ou assíncrona. E é um relato bastante pertinente na fala de vocês em relação ao acesso dos estudantes a meios de comunicação virtual. E aí, quando a gente fala de uma unidade curricular que pode ser remota, não necessariamente ela vai acontecer por meio tecnológico, né? Então, o professor que está alocado ali na eletiva, no noturno, ele pode passar um material impresso, e aí esse aluno depois, na outra semana, faz a devolutiva, caso ele não tenha acesso à internet, né? Se tiver acesso à internet, facilita um pouco melhor o trabalho para o desenvolvimento dessas eletivas. E aqui a gente tem a distribuição horária dentro da formação geral básica. Então, nós percebemos que, à medida que as séries vão avançando, a carga horária da FGB vai diminuindo.
Então, temos 800 horas para a primeira série, 500 e 500 para a segunda e terceira série. E aí, no diurno, 2 eletivas. Essas eletivas serão desenvolvidas para a primeira série. Quando chega na segunda e na terceira, a quantidade das seletivas diminui. Por quê? Porque nesse momento aqui, esses alunos, além das eletivas, eles vão ter as trilhas de aprofundamento, onde os componentes curriculares vistos na formação geral básica serão aqui aprofundados. E aí também uma outra coisa, um outro detalhe que às vezes os professores ficam perdidos. O meu componente ele diminuiu a carga horária, eu não vou ter tempo suficiente para desenvolver determinado objeto de conhecimento. Mas só que o seu componente ele está aqui dentro das eletivas e das trilhas. Não tem o nome química, biologia, língua portuguesa, arte. Não, mas quando a gente trabalha eletiva, elas vão ser de forma interdisciplinar e também as trilhas também, que a gente vai ver depois. Então, não se sintam perdidos a esse ponto de não enxergar seu componente curricular aqui dentro, pois eles estão aqui presentes e precisam estar aqui presentes. E quando a gente vai para o noturno, essas eletivas elas estão presentes apenas na primeira série, né? E aí compensa a carga horária devido à quantidade de trilha de aprofundamento ser menor, mas, porém, com a quantidade de carga horária maior um pouco. Poderia complementar, começar daqui, professor? Sim. Retomando os pontos que nós colocamos como sendo princípios importantes na construção das eletivas, destacamos aqui, então, dessa forma esquemática, aquilo que está no nosso referencial curricular e que vai favorecer a organização do trabalho pedagógico nas escolas, que é considerar as eletivas sendo elaboradas a partir da escuta dos estudantes, considerar também que elas apresentam um caráter interdisciplinar, são organizadas a partir dos eixos estruturantes dos itinerários formativos, devem ser ofertadas semestralmente e devem contemplar todas as áreas de conhecimento. Ou seja, neste início de ano, então, os estudantes terão o contato com eletivas que se prolongam ao longo do primeiro semestre. Essas eletivas elas se encerram no semestre, no outro semestre eles terão a oportunidade de fazerem outras eletivas. Então, com isso, é preciso construir nessa diversidade dentro da escola, favorecendo, então, a oferta de eletivas que cubram as diferentes áreas de conhecimento. Como eu disse, como ponto de partida para que os estudantes possam escolher as trilhas de aprofundamento a seguirem na segunda série. Por favor, Cleiton. Outras considerações importantes a respeito da construção das eletivas dentro da escola para a organização do trabalho pedagógico. As eletivas, elas podem ser oferecidas a partir de um catálogo proposto pelos professores por área de conhecimento. Então, dentro da escola, no planejamento, os professores dialogam. A gente sabe que cada eletiva pode compor, inclusive, 2 professores. O ideal é que se tenha essa construção diversificada, buscando o apoio de um e do outro, né? Quando eu tive essa experiência de construir eletivas e de pôr em prática eletivas, quando trabalhava no ensino médio de tempo integral, em 2017, foi uma experiência muito valiosa, foi muito significativo na minha história enquanto professor, eu poder dialogar com o professor da sala de recursos multifuncionais, que era um pedagogo com um conhecimento muito grande na condução da educação para os que são especiais, e a gente fez um trabalho muito interessante com a abordagem da orientação sexual, com a identidade do estudante perante essas condições que o mundo nos oferta, dos estudos sobre a sexualidade, de trazer aqueles componentes biológicos e comportamentais, e o destaque ao respeito
na convivência, nessa diversidade dentro da escola, né? Valorizando essa condição do respeito àquele indivíduo que é o indivíduo dentro da escola que tem as necessidades especiais, né, de atendimento, os surdos, os cadeirantes e outros tantos, os autistas, e a gente conseguiu fazer um trabalho muito bonito, iniciado lá em 2017. Então, era uma temática, enquanto professor de biologia, que eu não conseguia ter dentro do meu componente curricular clássico. Então, eu considero ter sido um espaço pedagógico muito importante aquele momento da construção de eletivas. Se fosse fazer isso de novo hoje, eu teria que fazer, buscando atender, dentro dessa minha eletiva, o que está previsto lá nos eixos estruturantes dos itinerários formativos. Então, tem lá uma série de habilidades que eu ia buscar, a partir dos objetos de conhecimento selecionados, inseridos ali naquela eletiva, atender a esse desenvolvimento dessas habilidades. Fazer esse jogo, buscar o que tem como uma temática importante, que seja de destaque para a vida do estudante, no seu meio social, na sua busca da sua identidade, e que traga, sim, como base científica, aqueles objetos de conhecimento que são importantíssimos, que muitas vezes você não tem chance de buscar esse aprofundamento lá dentro da sua carga horária, mas que agora você pode lançar mão da eletiva como sendo esse ambiente, né? E essa interação com um professor de uma outra área, ou mesmo se for o professor de uma mesma área, né, que é o que está se desenhando com mais força neste momento, são experiências muito valiosas para o ambiente e trazem uma gama de discussões, já que a gente consegue também misturar os estudantes, trazer práticas que são diferentes daquelas casuais. Então, tudo isso acrescenta, faz crescer, fortalece muito. Agora, a gente não começa do zero com nada, né? A gente tem esse ponto de partida do referencial curricular e a gente tem várias bases instituídas, mas está dentro das nossas possibilidades essa construção enquanto professores. Cabe a nós buscarmos construir e sedimentando esse conhecimento. A gente não começa 100% de forma alguma. Vão ser muitas as dificuldades ao longo desse primeiro semestre para a grande maioria das escolas, na institucionalização dessas eletivas. Algumas dessas dificuldades serão superadas no segundo semestre e outras na continuidade do processo, né? Então, tudo é processual dentro da educação e as eletivas não são diferentes disso. Então, é importante também disponibilizar temáticas que provoquem a curiosidade do estudante. Esse destaque é importantíssimo. Além de que haja um alinhamento dos horários. Então, todos os estudantes estão naquele mesmo momento, em diferentes turmas, mas com aulas de eletivas. Também importante práticas e metodologias ativas e significativas. Algumas delas a gente já tratou sobre isso lá na semana passada, na formação geral básica, a utilização de recursos diversos, para além dos livros didáticos. As eletivas elas nos proporcionam essa condição de buscar novas ferramentas, de novas metodologias que possam ser praticadas dentro do ambiente de sala de aula. Alguma complementação, professor Cleito? Fique à vontade aí, senão pode passar o slide. Só essa questão do alinhamento dos horários, né? Para que isso aconteça, a modo que os estudantes, se eu tenho 3 turmas de primeira série, quando for disponibilizar as eletivas, essa eletiva ela seja composta não somente da turma A, mas da turma A, B e C, né? Então, esse alinhamento de horário é importante justamente para que haja essa mescla aí de estudantes dentro da turma de eletiva. Joia. Continuando, então, para a organização do trabalho pedagógico, é importante que, assim como no projeto de vida, também nas eletivas, se faça essa articulação com os TCTs, os temas contemporâneos transversais. Está lá colocado no referencial curricular a proposição dos temas
de acordo com agrupamentos significativos, e aí cabe a gente fazer essa articulação com os temas contemporâneos transversais. É importante também o estudo e construção de materiais didáticos das eletivas. Esses devem ser na perspectiva da produção do conhecimento, evitando a prática exclusivamente reprodutiva. Então, se eu tenho lá uma eletiva onde eu vou utilizar o espaço da horta, que já existe na escola, e eu vou promover a produção de alimentos orgânicos, ou eu vou estudar uma condição específica de algum tema da biologia e da química, por exemplo, a partir daquele estudo com auxílio da horta, eu tenho que sempre fazer a correlação com objetos de conhecimento. Eu tenho que trazer a base científica. Tratar sobre, outro exemplo, sobre a coleta seletiva de lixo, e apenas pedir para que todos façam isso dentro das suas casas e nos seus ambientes sociais, de igreja, de condomínio, seja do que for, é pouco se eu não trouxer para eles as consequências, por exemplo, na produção de microplásticos e a presença desses microplásticos nos oceanos e a consequente presença desses microplásticos nos peixes. E aí, como resultado, nós hoje temos na nossa composição fisiológica aquelas substâncias presentes nos microplásticos. Então, se a gente não tiver essa cadeia, né, do conhecimento e trazer a relevância sobre os componentes químicos, as substâncias químicas que estão presentes nesses microplásticos e de que forma que eles interferem na nossa vida e na vida dos demais organismos, aquele papo sobre coleta seletiva ele se torna um tanto quanto vazio, né? Ele não vai ter o aprofundamento que necessita ter, né? Então, não é somente reproduzir alguma prática, e sim trazer a produção do conhecimento e o aprofundamento do conhecimento sobre aquele tema que você está abordando, ok? Também é importante ressaltar que os livros que foram entregues para a maioria das escolas, né, a gente ouve relatos de que muitas escolas não receberam alguns livros, e aí chama atenção para entrar em contato com o pessoal do núcleo do livro lá na secretaria, e que cada DIREC tem as pessoas que são responsáveis por essa interlocução, né? Coloco isso aí para as escolas aqui presentes. Então, os livros de projetos integradores que foram distribuídos pelo PNLD 2021 e que estão nas suas escolas, eles foram construídos para atender a produção de projetos que sejam interdisciplinares, né? Projetos integradores, como o próprio nome já sugere. Mas eles ficaram tanto quanto perdidos, uma vez que hoje as escolas também têm os livros por área de conhecimento, que vão orientar em primeira mão essa distribuição dos objetos de conhecimento para trabalhar com química, física e biologia, por exemplo. Mas os livros de projetos integradores, eles podem não só auxiliar esse trabalho da formação geral básica, como podem também ser um bom ambiente de pesquisa para a construção de unidades curriculares eletivas, tá? Porque eles primam pelo caráter da interdisciplinaridade e podem, a partir daqueles projetos expostos, serem passíveis de adaptações de acordo com o seu território, de acordo com as suas condições socioeconômicas, de acordo com a disponibilidade dos ambientes na escola, para poder construir o projeto a contento daquilo que foi proposto. Por favor, Cleiton. Uma particularidade do noturno é que as eletivas são ofertadas de forma não presencial, como disse o professor Cleiton, podendo as atividades serem realizadas de modo síncrono ou assíncrono. É importante a realização de momentos presenciais, como, por exemplo, no início da eletiva, para a elucidação da importância da eletiva para o estudante dentro da sua formação no ensino médio. Ao decorrer do semestre, pode ser feito um momento também presencial, para reorganização e para orientações, né? Aquela coisa da correção de rota. E no final do semestre, para que seja realizada uma culminância, para a apresentação dos trabalhos construídos
ao longo da eletiva. Então, esses momentos presenciais que podem ser combinados dentro da escola, né? Em momentos das próprias aulas, a gente abre um espaço para poder ter essa discussão com a eletiva, para uma recondução, para poder estimular, para trazer essa importância da eletiva para a formação do estudante, né? Quanto mais a gente deixar de lado, menor vai ser a importância dada pelo estudante e menor vai ser o impacto da eletiva na sua formação. Então, cabe também a nós, professores do noturno, evidenciarmos o trabalho das eletivas na construção do ensino médio ao longo das 3 séries, né? Mais precisamente na primeira série, onde elas ocorrem, sendo 4 eletivas no noturno. Por favor, Cleiton. Para a criação de eletiva, como construir, na prática, como fazer com que a eletiva seja disponibilizada para os estudantes. A gente está trazendo aqui algo que já é feito desde a época do integral e que certamente a grandíssima maioria das escolas tem adotado dessa mesma forma. É só uma ratificação do que tem sido feito. Então, os professores analisam, por meio da escuta dos estudantes, qual a área de interesse e que eles gostariam de aprofundar e conhecer. A partir daí, então, os professores, ou a área, né, propõem a construção de eletivas, várias opções de eletivas a serem feitas ali naquele momento, né, propostas. A partir daí, então, é feito um momento chamado de feirão das eletivas, que eu pus ali entre aspas, porque já foi um termo adotado também do integral. E não precisa ter necessariamente esse nome, né? Estou só copiando a ideia. Então, o feirão das eletivas é um momento em que a equipe pedagógica, os professores, coordenador pedagógico, apresentam as eletivas para os alunos. Então, é um momento de exposição de para que aquela eletiva foi construída, qual é a proposição com ela. Após esse feirão, a equipe pedagógica seleciona as eletivas a partir das escolhas dos estudantes a serem desenvolvidas em cada semestre. E aí, obviamente, muitas ideias podem ser engavetadas, guardadas para depois, melhoradas, e aí o professor, ao longo daquele semestre, vai ver o que está sendo mais interessante, vai destacando, vai modificando, e vai construindo. E aí a gente vai tendo um arcabouço de eletivas na própria escola, e a gente vai promover, enquanto direct, enquanto rede, né, os momentos de troca, para que a gente possa ir copiando as melhores ideias, agregando e, assim, fortalecendo esse movimento na construção das eletivas no nosso estado. Por favor, Cleiton. E o que vem a ser esse momento de culminância da apresentação? Ele tem o seu valor. É importante que se dê ênfase que vai haver um momento de apresentação dos trabalhos, de exposição. Hoje tem sido crescente a proposta de realização de feiras de conhecimento dentro das nossas escolas. Na semana passada, a gente falou sobre isso lá, e aí retomo essa fala de que esse movimento de feiras de conhecimento, ele busca também atender essa diversidade, ele dá voz, dá vez ao estudante, ele se sente incluído na construção de projetos de pesquisa, de iniciação científica, na construção de conhecimento, em compartilhamento com o professor. Então, é uma chance do estudante se sentir atuante, vivo dentro da prática pedagógica, né? Ele sai da passividade de ficar sentado apenas observando o que o professor traz, e ele ajuda na construção, inclusive nesse momento, que vai ser uma avaliação do seu próprio trabalho desenvolvido ao longo do semestre. Então, essa culminância é um momento em que os alunos compartilham o resultado concreto dos objetos de conhecimento que foram estudados. Então, ao expor, ele vai estar não só trazendo essa informação para os demais, compartilhando com os demais, como ele vai também estar desenvolvendo outras habilidades dentro daquele momento. Pode ser em vários formatos, rodas de conversa, espetáculos, produtos digitais, produções escritas, mostras, feiras, filmes, dentre outros, como já tem sido também desenvolvido em muitas escolas da nossa rede. Deve ter uma intenção pedagógica, então isso não pode se perder em momento algum, e é por isso que eu retomo a fala
de que cabe a nós, professores, conduzirmos isso, porque a intenção pedagógica somos nós que damos, né? Para ser um momento valioso de aprendizado dos estudantes, certo? Concretizar e valorizar o trabalho apresentado. A gente precisa estar presente e estimular. Inclusive, já ouvimos também relatos, tristes relatos, de que no momento da culminância, os professores não estavam. Foi organizado pela escola, né, por estudantes, e pelo Grêmio e pela coordenação, um momento de apresentação dos trabalhos, com vídeos que foram elaborados pelos estudantes. E aí, junta todo mundo no pátio, quando olha, cadê os professores? Ah, professor fulano não veio, outro não veio, outro não veio, outro não está aqui. E aí, o que é que acontece? Você está desprestigiando o trabalho que foi construído, muitas vezes sob sua própria orientação, ou não, mas que cabe a você também estar participando desse momento, até para que o estudante se sinta valorizado. É um momento importante para que o aluno se perceba e avalie o seu próprio desenvolvimento. Então, como ele participou de todo o processo da eletiva, ele também tem como dizer, pô, agora no final eu fui bem, eu mandei ver, eu dei conta do recado, eu soube expor, eu soube colocar lá tudo que havia sido desenvolvido ao longo do semestre, ou não. Então, essa autoavaliação também é pertinente a esse momento da culminância. Também um suporte para que os professores acompanhem o desenvolvimento dos estudantes e aprimorem a eletiva para uma oferta futura. Como eu disse, a oportunidade de você perceber erros, falhas, modificações, melhorias a serem criadas, mantidas, conservadas, modificadas para, na continuidade, no outro semestre que você vier a oferecer aquela eletiva novamente. Por favor. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Mas que em todas as áreas, lá no referencial curricular, tem as suas matrizes e habilidades. Aqui no exemplo, a gente trouxe a área de ciências da natureza e suas tecnologias. O eixo estruturante aqui em questão é o eixo investigação científica. E aqui está, então, estão as habilidades dos itinerários formativos associadas às competências gerais da BNCC. E aqui a gente coloca essa habilidade 1, né, da formação geral básica: identificar, selecionar, processar, analisar dados, fatos, evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de tecnologias digitais. E ela está relacionada com habilidades específicas dos itinerários formativos associadas aos eixos estruturantes da área. Aqui, neste caso, essa habilidade 1 do eixo, que é de investigar e analisar situações, problemas e variáveis que interferem na dinâmica de fenômenos da natureza e ou de processos tecnológicos, considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias, com ou sem uso de dispositivos e aplicativos digitais. Então, estreita relação entre essas habilidades aqui do eixo e das competências gerais da BNCC, e que isso, então, vai ser o ponto de partida. Eu quero atingir, né, eu quero desenvolver essa habilidade com o projeto que eu estou propondo para a minha eletiva. Então, a partir dessas habilidades, o professor ele vai selecionar os objetos de conhecimento que são pertinentes. Vale salientar que, independente do projeto que eu faça, da minha eletiva, independente de qual vai ser a investigação, eu posso atender a essas habilidades aí colocadas. Então, aí é que está a habilidade do professor, a capacidade dele de utilizar diferentes objetos de conhecimento para atender a essa perspectiva que você colocou do desenvolvimento daquelas habilidades que foram selecionadas. Bom, e aqui nós temos, assim como foi visto para projeto de vida e também para os componentes, né, que vocês tiveram na formação passada, aqui nós temos um planejamento para eletivo. E aí, como o professor Ciastes falou, né, ele vai ser todo orientado a partir dos eixos estruturantes. Então, segue o mesmo modelo do projeto de vida, vai ter o tema, os professores, carga horária de escola, o ano e o semestre, e a ementa. Então, aqui vocês vão desenvolver o que é que vai ser trabalhado durante esse semestre. Qual vai ser a abrangência? Então, se vai ser só uma área, 2, 3 ou mais, e também se a escola ela ofertar também educação profissional, vocês podem também estar
incluindo a EPT junto aí. E quais são os componentes que vão articular? Não, quando você escolhe a área de ciência da natureza e de linguagens, por exemplo, não quer dizer que você vai ter que colocar todos os componentes de natureza e assim também como todos os componentes de linguagem. Não, vai ser os componentes que dão para conversar para aquele momento e também para a questão do entrosamento entre os professores da escola. A gente tem que analisar tudo isso aí. E logo em seguida, as habilidades dos eixos estruturantes. Então, são os 4 eixos: iniciação científica, processo criativo, mediação e intervenção social e o empreendedorismo. Nessa tabela aqui, vocês vão ter que consultar o referencial curricular e analisar quais as habilidades de cada eixo desse aí se encaixam melhor para o que vai ser trabalhado no que foi proposto lá na ementa. A segunda parte é a questão dos eixos tecnológicos integrados da EPT. Então, aqui é uma particularidade das escolas que ofertam essa modalidade. Depois, quais são os objetos de conhecimentos que vão ser trabalhados? Então, tudo aqui, objeto de conhecimento, as habilidades, vão ser preenchidos, digamos assim, a partir da ementa, do que você vai estar propondo. Logo depois temos a metodologia, quais são as estratégias, recursos e como que vai ser a culminância, o modo que vai ser avaliado é seletiva e um cronograma de atividades para nortear, para ter uma noção mais ou menos de quando que vai começar, quando teremos o término e o que é que vai ser desenvolvido de atividade durante esse período aí. Vou compartilhar com vocês aqui, vou parar aqui o compartilhamento e vou compartilhar o modelo de eletiva que nós fizemos, né? Só um momentinho. Então, aqui nesse exemplo aqui, nós trazemos como tema a vida através do microscópio, né? Aí vai ser preenchido 4 a 6 professores, a carga horária, né? Se for para o diurno, por exemplo, são 2 aulas semanais, a escola e o ano e o semestre que vai ser desenvolvido. E trazemos aqui a ementa a qual? Abordagem de objetos de conhecimento com um olhar interdisciplinar para o desenvolvimento de habilidades que auxiliam o estudante na busca de respostas a questionamentos. De que forma os micro-organismos contribuem com o equilíbrio dos ecossistemas? Como investigar o potencial de seres invisíveis a olho nu? Como os micro-organismos podem nos auxiliar no meio social e produtivo? Então, aqui é mais ou menos como se fosse uma orientação, né? O que é que eu vou trabalhar? A partir daqui dessa ementa, você vai tentar enxergar quais são os objetos de conhecimentos que podem ser trabalhados aqui. Para esse caso aqui, trouxemos um exemplo com apenas a área de ciência da natureza, né? Mas nada impede de você trabalhar com as outras áreas. E os componentes que vão se articular são biologia e química. E aí, quando a gente vai lá para as habilidades dos eixos, né? Para cada eixo, com a consulta do referencial, vamos lá identificar quais são as habilidades que mais vão encaixar no que a gente propõe como um trabalho dentro dessa seletiva. Então, aqui trouxemos 2 habilidades para a investigação científica, das habilidades dos itinerários associados às competências gerais da BNCC, porque lembrando que no capítulo 7, que trata dos itinerários formativos, e quando a gente vai para esses eixos estruturantes, nós temos 2 colunas. A coluna das habilidades dos itinerários relacionados a competências gerais da BNCC, foi o que o professor Ciastro falou agora há pouco, e também, ao lado, as habilidades específicas dos itinerários associados aos eixos estruturantes das áreas propedêuticas e também da EPT. Então, pode ser que vocês, ao analisar essas habilidades, uma ou outra aqui da BNCC não se encaixe. Então, não tem problema, não é necessário você preencher as duas com todas as habilidades, com 2 habilidades, não. Tem que analisar criteriosamente e ver se aquilo ali encaixa. Então, aqui trouxemos 2 habilidades para investigação científica dentro da BNCC e na outra coluna trouxemos 2 habilidades também. Para processos criativos, já foi um pouco mais diferente, trouxemos uma habilidade ali de cada. Esse material aqui vai ser compartilhado com vocês ao final do questionário de avaliação, tá bom? Para mediação e intervenção social, a mesma coisa, uma habilidade, e para o empreendedorismo também trouxemos. Então, percebam que, para cada eixo desse aqui, tanto para a BNCC como desculpa,
dos itinerários associados à área propedêutica, IEPT, nós temos 3 habilidades, certo? Para investigação, para intervenção, para empreendedorismo e para processo criativo. 3 e 3. Então, ao todo, são 6 habilidades, né? 3 para uma coluna, 3 para outra. Então, novamente, essa dimensão, quem vai fazer é o professor, né? Dentro da sua autonomia em sala de aula. Logo em seguida, se a escola oferece a EPT, iríamos preencher isso aqui, mas aqui não foi o caso, né? E os objetos de conhecimentos que vão ser trabalhados. Então, a partir daquela ementa e das habilidades que foram propostas, fizemos uma reflexão, identificamos quais são os objetos que podem ser trabalhados. Aqui trouxemos algum. Pode ser que um outro professor tenha uma outra visão, nesse caso aqui, e venha contribuir, enriquecendo ainda mais os objetos de conhecimento. Mas lembre, né, que a gente tem um tempo. Então, não adianta querer colocar aqui o mundo se não vai ter tempo. O importante é o quê? O menos é mais, né? Então, é importante que vocês coloquem os objetos de conhecimentos que dá para ser trabalhado dentro daquele intervalo de tempo de 6 meses, que é o semestre, para assim, ao final, os alunos eles tenham principalmente trabalhado as habilidades que foram propostas. Já as metodologias, né? Estratégias pedagógicas como pesquisa, análise, debate com artigos científicos, elaboração de um projeto com suporte da microbiologia ambiental, aulas de campo, atividades experimentais para o desenvolvimento dos projetos, redação, divulgação de texto, realização de feira de ciências. Então, aqui, rapidamente, aqui nessa estratégia, talvez não sei se colocou dentro dos objetos, colocou análise de contexto, pesquisa, elaboração, que poderia muito bem ter colocado aqui a área de linguagem, não é? Então, para trabalhar de forma associada. E aí, quais são os recursos que vão ser utilizados e a culminância? Nesse caso aqui, trouxemos a Feira de Ciências. E para avaliação, também o que nós colocamos aqui como uma forma de avaliar a participação dos alunos, né? Frequência, participação nas atividades, a criatividade, o poder de síntese, a capacidade de trabalhar em grupo, desenvolvimento de habilidades propostas na eletiva. E, por fim, o cronograma de atividades. Essa aqui para o primeiro semestre, né? De fevereiro até junho, e as atividades que vão ser elaboradas durante esse tempo aí que essa eletiva vai ser desenvolvida, tá bom? Quer complementar com alguma coisa, professor? Sim, Cleiton. O que eu cito aqui é o seguinte, que essa ferramenta, o plano de eletiva aqui proposto, é só uma proposta de fato, né? A gente espera trazer mais subsídios para ela ao longo do tempo. Pedimos o auxílio de vocês no acréscimo, sugestões que possam ser feitas, de forma a facilitar o trabalho. Mas é importantíssimo a construção de plano para que a ideia não se perca, né? A eletiva, ela estando documentada assim na escola, fica mais fácil de haver o compartilhamento do que foi construído nela com as demais escolas e também a sua avaliação para uma outra edição futura dessa eletiva. Então, essa construção sistematizada do plano de eletiva ajuda muito na orientação de quais as habilidades estão sendo desenvolvidas ali naquela prática, né? De que objetos de conhecimento são tratados, de que correlação entre diferentes componentes curriculares foi feita, e de que tempo é necessário e que metodologia foi utilizada para a construção de tudo isso. Aqui, nesse caso, a gente fez uma proposta de interação entre química e biologia, e há um desdobramento que você pode, por exemplo, pegar a sala de aula, que tem lá 40 estudantes, e fazer grupos de 10 deles, né? 10 por cada grupo, 4 grupos, portanto, e cada um tem uma linha de pesquisa, né? Cada um tem um foco, né, dentro dessa temática do papel dos micro-organismos nos ambientes e de como investigá-los e de como destacar a relevância deles para o meio, né? E também para a nossa condição enquanto seres humanos, né? Sai um pouco
da mística que existe de que micro-organismos só são causadores de doenças, né? Quando se fala sobre bactérias, por exemplo, todo mundo só associa a doenças, né? Então, para sair um pouco disso, para desmistificar esse princípio, é importante que se tenha esse tipo de discussão em sala de aula. Então, mais uma vez, é a possibilidade de você trazer algo que é do conhecimento, da sua área de conhecimento, que estão os objetos de conhecimento do seu componente curricular, associados à vida, à realidade, ao meio em que o estudante vive, aquilo que você observa como sendo importante de transformação da natureza e que você não consegue abordar com a profundidade que precisaria ter dentro do seu componente curricular de biologia e de química, e também essa possibilidade da interação entre os dois componentes. Então, que a eletiva seja esse momento pedagógico de promoção dessa interação, como no exemplo aqui colocado. Obrigado, Cleiton. E com relação a essa avaliação das eletivas, então, assim, a avaliação, a gente entende que a cada dia ela tem tomado mais esse aspecto formativo dos estudantes, né? Então, quando se propõe, por exemplo, a realização de uma feira de conhecimento, há toda uma preparação para a construção dessa feira, há todo um desenvolvimento do trabalho que, no momento da culminância, vai se estar também estudando e se preparando para aquilo. Então, é uma forma de também fazer com que haja uma formação do estudante ali durante aquele momento de avaliação no final. Mas, ao longo do processo, ele teve diversos momentos, diversos pontos de avaliação, de autoavaliação, de criticidade, de contribuição, inclusive, porque a eletiva ela pode proporcionar a avaliação inversa, né? Aquela em que o estudante avalia o trabalho do professor, né? Ele pode contribuir, ele pode também avaliar o desempenho do professor ao longo do semestre com aquilo. Então, tudo isso é possível dentro desse momento da eletiva. Deve ser estruturada de forma contínua, diagnóstica, dinâmica, coletiva e dialógica, somativa, com foco no educando e no desenvolvimento de competências e habilidades, né? Como está previsto em todos os documentos. Os instrumentos utilizados na avaliação devem ser diversificados e elaborados de forma elucidativa, quanto às expectativas de aprendizagem e, principalmente, atender aos critérios previamente estabelecidos no projeto político-pedagógico da escola. Então, esse importante documento dentro da escola, como norteador, né, do projeto político da escola, que traz aquela identidade da escola, né? A escola ela tem esse propósito, ela tem esses objetivos claros colocados lá no PPP, e aí as eletivas também têm que voltar o olhar para isso, buscando atender essas expectativas de aprendizagem que estão lá colocadas no PPP. Por favor. Então, aqui a gente tem esse resumo em relação às avaliações das eletivas. Devem ser compostas, portanto, pela combinação de vários aspectos das avaliações. Diagnósticas, no início do processo formativo se faz um levantamento, um diálogo, um debate, em que você possa trazer quais são as ideias que o estudante traz a respeito daquele tema a ser abordado, que contribuições ele pode ter no início do processo, formativas ao longo do processo formativo, como, por exemplo, uma autoavaliação do estudante ao longo do bimestre, e somativas ao final do processo formativo, como, por exemplo, a avaliação das produções dos estudantes. Então, vão se acumulando e no momento de culminância, você tem essa socialização daquilo que foi aprendido. É essencial que o professor faça registros sobre o desenvolvimento dos estudantes e que garanta momentos de devolutivas para os estudantes, né? Então, é uma nova forma de pensar e de conduzir a sua sala de aula quando você se dispõe a dialogar com os estudantes a respeito da qualidade do trabalho que está sendo desenvolvido e que você possa estar submetido, inserido no processo como sendo um orientador, né? Deixar a ideia de que você está num palco e que você é o dono da verdade e o que você traz é a verdade absoluta. Longe disso, longe disso. Aqui se inicia um processo dialógico em que o estudante ele contribui, ele avalia, ele critica, ele também é participativo na construção da eletiva.
E aqui nós agradecemos por este momento com vocês. Queria só retomar um ponto importante, que é a respeito da distribuição dos estudantes, né? Como o exemplo que Cleiton falou, talvez alguém não tenha percebido. Então, se você tem 3 turmas de primeira série, é possível, no próprio SIGEDUC, você não seguir essa realidade das 3 séries, primeira A, primeira série, primeira sala A, sala B e sala C, e você mesclá-las, né? O processo de matrícula nas eletivas, ele não obedece àquela mesma sequência da sala de aula da formação geral básica. Então, você pode mesclar os estudantes. Então, para que a eletiva aconteça atendendo a essa proposição, é preciso, então, que os horários sejam coincidentes, né, para que esses estudantes possam se reagrupar nessas novas salas, né? Então, os horários é interessante que sejam os mesmos para as eletivas que forem propostas ali, para que haja essa recombinação, certo? Agradecemos aqui, eu agradeço da minha parte, o professor Cleiton também pode dar a sua palavra de agradecimento, e ficamos aqui disponíveis, eu, Cleiton, também o professor Neto e outros que possam colaborar nesse momento de discussão, que temos ainda aqui alguns minutinhos para poder fazer esse debate.